Você já se sentiu dividido entre a sua fé e o desejo de ter uma vida próspera e abundante? Talvez você já tenha ouvido que espiritualidade e riqueza são como água e óleo, que não se misturam. Talvez, no fundo do seu coração, você se pergunte se é correto pedir a Deus por sucesso financeiro, se isso não seria um sinal de ganância ou falta de fé. Se esses pensamentos já passaram pela sua mente, eu quero que você respire fundo, pois a mensagem de hoje foi preparada por Deus especialmente para você. Nós vamos quebrar juntos paradigmas e descobrir que a palavra de Deus não apenas permite, mas nos ensina a construir uma vida de plenitude em todas as áreas, inclusive na financeira. A verdade é que a Bíblia é o maior manual de sabedoria, liderança e prosperidade já escrito. E quando falo de prosperidade, não estou falando apenas de acumular bens materiais, mas de viver uma vida de transbordamento, onde você é tão abençoado que se torna um canal de bênçãos para outros. Hoje, vamos desvendar 5 hábitos infalíveis, 5 chaves retiradas diretamente das Escrituras, que irão revolucionar a sua mentalidade e a sua realidade financeira para sempre. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. O primeiro pilar, a fundação sobre a qual toda a prosperidade que honra a Deus é construída, é algo que o mundo moderno tenta a todo custo desvalorizar: a diligência e o trabalho honesto. Em um mundo de gratificação instantânea e esquemas de enriquecimento rápido, a palavra de Deus nos chama de volta à verdade eterna. Provérbios 10, versículo 4, é cristalino. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Veja bem, não há aqui uma fórmula mágica, mas um princípio divino. A diligência é o oposto da preguiça. É o compromisso com a excelência, é fazer mais do que o esperado, é enxergar o seu trabalho não como um fardo, mas como um campo que Deus lhe deu para cultivar. Pense na história de José no Egito. Vendido como escravo, lançado em uma prisão por uma acusação falsa. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir, para murmurar, para fazer o mínimo possível. Mas o que a Bíblia nos mostra? Na casa de Potifar, ele foi tão diligente e confiável que seu senhor o colocou sobre tudo o que possuía. Na prisão, sua integridade e capacidade de administrar o fizeram o responsável por todos os outros prisioneiros. José não esperou ter a posição de governador para agir com excelência. Ele agiu com excelência onde estava, com o que tinha, e foi a sua diligência, ungida por Deus, que o promoveu. A sua situação atual não define o seu futuro, mas a sua atitude nela sim. Como você tem se portado no seu trabalho? Você é conhecido como alguém que resolve problemas ou que os cria? Você entrega o seu melhor, mesmo quando ninguém está olhando? A Bíblia nos ensina em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você entende que seu verdadeiro chefe é Deus, a qualidade do seu trabalho muda. Você não trabalha mais apenas por um salário, mas por um propósito maior. Você se torna um representante do reino de Deus na sua profissão. E essa excelência, essa diligência, inevitavelmente chama a atenção, abre portas e atrai a prosperidade. A riqueza que vem do trabalho diligente é sólida, é honrada e é abençoada. Este é o ponto de partida. Não adianta orar por uma colheita se você não está disposto a preparar a terra e a semear com o suor do seu rosto. Mas este é apenas o primeiro passo. O trabalho por si só não é a equação completa. Existe um segundo ingrediente, uma força que multiplica seus esforços e protege seus ganhos. E é sobre essa sabedoria divina que falaremos a seguir. Falamos sobre a diligência, o fundamento sólido de toda construção.
Mas um prédio não se sustenta apenas com um bom alicerce. Ele precisa de uma planta inteligente, de uma arquitetura que o mantenha de pé. E no reino de Deus, essa arquitetura é a sabedoria e a busca por conhecimento. O trabalho duro sem direção é como correr em uma esteira. Você se cansa muito, mas não sai do lugar. A sabedoria divina é o que direciona a sua energia para o lugar certo, na hora certa. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma ordem direta. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Deus não está dizendo que a sabedoria é uma das coisas importantes. Ele diz que ela é a principal. E a história de Salomão é a prova viva disso. Quando Deus apareceu a ele e disse: peça o que quiser, o jovem rei não pediu riquezas, longevidade ou a cabeça de seus inimigos. Ele pediu um coração sábio para governar o povo de Deus. E qual foi a resposta do Senhor? Deus se agradou tanto daquele pedido que lhe deu não apenas uma sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra como ninguém jamais teve. Percebe o princípio? Salomão buscou primeiro o que era principal, e todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. Essa sabedoria se manifesta de formas muito práticas em nossa vida financeira. É a sabedoria que te faz criar um orçamento e ser fiel a ele. É a sabedoria que te impede de entrar em dívidas de consumo para sustentar uma aparência. É a sabedoria que te leva a estudar sobre investimentos, a buscar conselhos de pessoas mais experientes e, acima de tudo, a orar antes de tomar grandes decisões financeiras. Não seja tolo com os recursos que Deus te dá. Muitas pessoas oram por um milagre financeiro, mas não estão preparadas para administrar a resposta. Comece hoje a buscar sabedoria. Leia, estude, pergunte. Peça a Deus discernimento para cada real que passa por suas mãos. Deixe aqui nos comentários qual decisão sábia você tomou recentemente que mudou o seu rumo. Seu testemunho pode inspirar outra pessoa. Agora, chegamos ao terceiro hábito, e este é um dos maiores paradoxos do reino de Deus. É um princípio que desafia a lógica do mundo, mas que libera um poder de multiplicação extraordinário, a generosidade e o princípio da semeadura. O mundo diz: acumule para ter mais. O céu diz: distribua para multiplicar. Em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, a palavra nos ensina: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura, porque Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade, expressa através dos nossos dízimos, ofertas e da ajuda ao próximo, é a maior declaração de fé que podemos fazer com nossas finanças. É quando dizemos a Deus: Senhor, eu confio que a minha fonte não é o meu salário, não é o meu negócio, a minha fonte é o Senhor. E porque o Senhor é a minha fonte, eu não tenho medo de entregar, de semear, de abençoar. Esse ato de fé quebra o poder do egoísmo e da avareza em nosso coração. Ele nos alinha com o coração do próprio Deus, que é o maior doador de todos, pois deu o seu único filho por nós. Muitos veem o dízimo como uma obrigação, um peso, mas na verdade é uma chave de ativação. Em Malaquias 3:10, Deus nos faz um convite único em toda a Bíblia. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Entenda, não é um comércio com Deus, é um princípio espiritual. A semente precisa sair da sua mão para que possa gerar uma colheita. Enquanto você a retém, ela é apenas um grão. Quando você a lança em terra fértil, ela ativa seu potencial de multiplicação.
A generosidade abre canais para que Deus possa confiar a você recursos ainda maiores, não para seu próprio deleite, mas para que você possa ser ainda mais generoso. Mas de que adianta trabalhar com diligência, buscar sabedoria e ser generoso, se tudo o que entra por uma porta sai pela outra? Existe um princípio de administração, de mordomia, que sustenta e multiplica tudo o que Deus coloca em suas mãos. E é sobre essa chave poderosa que vamos falar em seguida. Nós já estabelecemos o alicerce com a diligência e o trabalho honesto. Já desenhamos a planta do edifício com a sabedoria e o conhecimento. E abrimos os canais de bênção através da generosidade. Agora, precisamos falar sobre a estrutura que mantém tudo isso de pé. O sistema que garante que a casa não apenas seja construída, mas que permaneça sólida e cresça com o tempo. Este é o quarto hábito: a boa mordomia e a administração fiel. E aqui, eu preciso que você mude uma chave na sua mente. A verdade bíblica é que nós não somos donos de absolutamente nada. Somos administradores, somos gerentes, somos mordomos de tudo o que Deus, o verdadeiro dono, coloca em nossas mãos. Essa mentalidade muda tudo. Se você é o dono, você faz o que quer. Mas se você é o mordomo, você age buscando os interesses do dono. E o que o nosso Senhor espera de nós, seus mordomos? A resposta está em uma das parábolas mais poderosas de Jesus. A parábola dos talentos, em Mateus 25. Um homem, ao viajar, confiou seus bens a 3 servos. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2, e ao último, 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Os 2 primeiros imediatamente saíram, negociaram e duplicaram o que receberam. Mas o terceiro, movido pelo medo, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o Senhor voltou para o acerto de contas, a sua resposta aos 2 primeiros foi idêntica. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja, a recompensa não foi apenas mais dinheiro, foi mais responsabilidade e mais intimidade. A fidelidade deles no financeiro os promoveu no reino. Mas ao terceiro servo, aquele que não perdeu nada, mas também não produziu nada, a palavra do Senhor foi dura: servo mau e negligente. Tirem-lhe o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta parábola quebra a mentalidade de pobreza e de medo que paralisa tantos cristãos. Deus não se agrada quando escondemos o que Ele nos deu. Ele nos confia recursos, seja um salário mínimo ou um grande patrimônio, esperando que usemos nossa inteligência, nossa diligência e nossa sabedoria para multiplicá-los. Ser um bom mordomo significa ter um orçamento, significa saber para onde vai o seu dinheiro. Significa fugir das dívidas, como o diabo foge da cruz. Significa poupar, investir e planejar o futuro, não por falta de fé na provisão de amanhã, mas como um ato de responsabilidade hoje. Enterrar o talento por medo é dizer a Deus que você não confia na capacidade que Ele mesmo lhe deu. Faça a si mesmo uma pergunta honesta. Se Deus pedisse contas a você hoje sobre como tem administrado o que Ele lhe confiou, seu salário, seus dons, seu tempo, qual seria o seu relatório? Você seria o servo que multiplicou ou o que enterrou por medo? A boa notícia é que nunca é tarde para começar a administrar bem. Comece com o pouco que você tem. Seja fiel nos centavos e Deus te confiará nos milhões. Se esta mensagem está falando ao seu coração e abrindo seus olhos para uma nova perspectiva, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e, se ainda não é inscrito, junte-se à nossa família para não perder as revelações que ainda estão por vir.
Você pode ser diligente, pode ser sábio, pode ser generoso e um excelente administrador. Mas se faltar o quinto e último hábito, tudo isso pode desmoronar na primeira tempestade. Existe um alicerce espiritual, uma fonte de poder que sustenta todos os outros princípios. É a chave que transforma o esforço humano em milagre divino. E é essa chave mestra que revelaremos a seguir na conclusão da nossa jornada. Nós percorremos um caminho poderoso até aqui. Falamos sobre a diligência que constrói, a sabedoria que direciona, a generosidade que multiplica e a mordomia que sustenta. Cada um desses hábitos é um pilar fundamental na construção de uma vida de prosperidade que honra a Deus. Mas agora, precisamos instalar o motor, a fonte de energia que faz tudo isso funcionar. O quinto e mais crucial hábito infalível é a fé e a confiança inabalável em Deus como seu provedor. Sem fé, todo o resto se torna apenas esforço humano, limitado e exaustivo. A fé é o que conecta os seus 5% de esforço aos 95% do milagre de Deus. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a linguagem do reino, é a moeda do céu. Diligência sem fé vira estresse e ansiedade. Sabedoria sem fé vira arrogância intelectual. Generosidade sem fé pode se tornar uma busca por reconhecimento. E mordomia sem fé se transforma em medo e controle excessivo. A fé é o que te faz levantar e trabalhar com excelência, acreditando que Deus está abençoando a obra das suas mãos. A fé é o que te faz buscar sabedoria, confiando que o Espírito Santo lhe dará o discernimento certo. A fé é o que libera a sua mão para ser generoso, com a certeza de que a sua fonte é inesgotável. A fé é o que te dá paz para administrar seus recursos, sabendo que o seu futuro está seguro nas mãos do dono de tudo. É por isso que Jesus nos ensina em Mateus 6, a partir do versículo 31. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A busca pelo reino em primeiro lugar é a maior declaração de fé que você pode fazer. É alinhar o seu coração com as prioridades de Deus, confiando que Ele, como um Pai amoroso, cuidará de todas as suas necessidades. A prosperidade bíblica não é o resultado de correr atrás do dinheiro. É a consequência de correr atrás de Deus. E agora, eu quero fazer algo especial com você. Quero que essa mensagem saia da teoria e se torne uma realidade na sua vida. Eu convido você agora a fechar os olhos por um instante, se for possível, ou apenas a se concentrar em um espírito de oração. Repita essa oração em seu coração. Pai Celestial, eu reconheço que tudo o que tenho vem de Ti. Perdoa-me por todas as vezes que duvidei da Tua provisão e agi por medo e ansiedade. Hoje, eu entrego a Ti a minha vida financeira. Eu me comprometo a ser diligente, a buscar a Tua sabedoria, a ter um coração generoso e a ser um mordomo fiel dos Teus recursos. Acima de tudo, eu escolho ter fé. Eu coloco a minha confiança em Ti e não nas incertezas deste mundo. Eu Te busco em primeiro lugar e declaro que a Tua bênção me alcançará. Em nome de Jesus. Amém. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso e fazia essa oração, você percebeu que o que mais falta na sua vida não são recursos, mas o dono de todos eles. A Bíblia diz que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A maior riqueza que um ser humano pode ter é um relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Ele, eu te convido a fazer isso agora. Diga a Ele: Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e seja o meu único Senhor e Salvador.
Essa decisão é o começo de uma jornada incrível e ela não foi feita para ser vivida sozinha. Procure uma igreja, um lugar de pessoas que amam a Deus, onde você possa crescer na fé e no conhecimento da palavra. Essa comunidade será sua família e seu suporte nessa nova vida. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Não saia ainda! Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo. Que Deus te abençoe abundantemente.